Vamos começar a aula de hoje falando um pouquinho sobre o que é a Libras. Libras, como nós já sabemos, é a Língua Brasileira de Sinais. Libras é uma sigla. E essa é a língua materna para todos os surdos brasileiros. E como tal, quem tiver interesse em aprender, pode aprender ela para se comunicar com esta comunidade. Como a língua oral, ela é composta de todos os componentes pertinentes. Por exemplo, a gramática, a semântica, a pragmática, a sintaxe e outros elementos, preenchendo assim os requisitos científicos para serem considerado uma língua. Ela possui os elementos classificatórios identificados numa língua e numa demanda de prática e de seu aprendizado, como qualquer outra língua. É uma língua viva e autônoma, reconhecida pela linguística. Nos termos um pouquinho mais simples, digamos que no Rio Grande do Sul a gente faz o sinal de pai assim, ó. Já no Rio de Janeiro a gente faz o sinal de mãe no Rio Grande do Sul. Sinal de mãe já no Rio de Janeiro. Faz sinal de mulher e beija-mão. Assim como aqui em Pelotas, por exemplo, a gente chama um pão francês de cacetinho. E em São Paulo a gente não fala cacetinho, a gente chama ele de pão francês. É assim também na Libras. Tem essa coisa de regionalismo, que é um sinal aqui, pode não ser um sinal lá, mas às vezes pode ser um sinal. Assim como na nossa língua oral, que é uma coisa aqui, lá em outro lugar, mesmo estando no mesmo país, não necessariamente seja a mesma coisa. Tá? A Libras tem a língua escrita. Por que ela é considerada uma língua? Ela por acaso tem língua escrita? Ela não só sinaliza com a mão? Não, existe uma língua escrita. Nós não vamos aprender a língua escrita, mas eu vou poder apresentar para vocês como é essa língua escrita, ok? Também na Libras, provavelmente vocês, caso alguém já deve ter pegado ou ter lido na internet algum surdo falando, e tava o seguinte texto, por exemplo, João nadou no lago, ou a casa é amarela, e aí tu pega aquela escrita do surdo e lê e diz assim, casa amarela. Por que ele não escreveu a casa é amarela? Não, ele só escreveu casa amarela. Os surdos têm 3 formas de poderem escrever. Tem SOV, SVO e OSV. SOV é sujeito, objeto e verbo. Sujeito primeiro. João. Objeto. Lago. Verbo. Nadou. A gente diria João nadou no lago. Ele pode dizer. Se ele usar primeiro o sujeito. João, lago, nadou. SVO é sujeito, verbo e objeto. Aí ele vai dizer João, qual a ação do João, qual é o verbo? Nadou e objeto no lago. João nadou lago. Ou também pode ser em OSV. Objeto, sujeito e verbo. Lago, João nadou. Mas não tem aquela João nadou no lago. Não tem o no. Entendeu?